Vamos falar agora sobre negligência familiar. A Júlia Tress tem as informações pra gente, conversou com uma especialista. Bom dia, Júlia. Oi, Samuel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã CBN desse sábado. A maioria das denúncias que chegam ao Disque 100 é de violência contra crianças e adolescentes. No primeiro trimestre desse ano, foram registradas mais de 47 mil denúncias de negligência familiar. Desse número, 16 mil foram no estado de São Paulo. Em Ribeirão Preto, cerca de 129 denúncias chegaram até agora este ano. Essas denúncias são encaminhadas aos conselhos tutelares de cada município. E para entender o motivo dessas ocorrências e também o trabalho de como é feito, a gente conversa agora com um especialista em políticas públicas, diretor de uma ONG que trabalha pelo fortalecimento das famílias brasileiras, Rodolfo Canônico. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, é um grande prazer estar com vocês aqui. O prazer é meu. Rodolfo, me explica um pouquinho antes de tudo como funciona o trabalho do Disque 100. Bom, o Disque 100 é um canal de denúncias oficial, gerido pelo governo federal, Ministério de Direitos Humanos, que já existe há vários anos, disponível para a população fazer denúncias anônimas. É um canal para qualquer tipo de denúncia de violação de direitos, ele serve para isso, e, infelizmente, a boa parte das denúncias que chegam até lá dizem respeito a problemas que acontecem dentro das famílias, como você já colocou. Tá, e aí a ONG, ela entra com um trabalho, então, de proteção a essas famílias que recebem essas denúncias. Exatamente, nós fazemos um trabalho amplo de garantir o apoio às famílias através da mobilização do poder público, né? É o termo que se usa para esse tipo de influência, é o advocacy. O poder público tem condições, recursos e pessoas para fazer ações em larga escala para atingir a população de maneira ampla. Então, nosso trabalho é trazer uma informação de qualidade ao poder público, reflexão sobre os problemas e ajudar na construção de soluções que possam atingir o maior número possível de famílias. Agora, para o ouvinte que está acompanhando essa nossa conversa aqui, tem também a parentalidade que deve ser uma prioridade nacional, né? Qual que é o trabalho da ONG? Como que é feito isso para envolver, então, os governos federal, estadual e até o municipal? Então, perfeito. Quando a gente fala de problemas familiares graves desse tipo, denúncias de violência doméstica ou de negligência familiar, claro que nós estamos falando de um problema complexo, que tem sempre várias causas, muitas vezes está associado a diversas vulnerabilidades sociais e algumas vezes, inclusive, a um ciclo de repetição. Pessoas que sofreram em sua criação dentro da família um comportamento negligente ou até mesmo foram vítimas de violência, existe um risco de uma replicação desse comportamento quando tiverem seus filhos, não é? O fato é que o nosso trabalho ele está focado em jogar luz sobre o tema. Nós entendemos que aqui nós estamos falando de um problema social de larga escala, é a denúncia mais frequente que existe no Disque 100. Então, a conscientização do problema é a primeira etapa para mobilizar as pessoas a construir solução. A segunda etapa não passa naturalmente por uma culpabilização da família, ainda que em casos de violência existem vítimas, existem culpados e deve haver punições. Mas a gente entende que a solução do problema ela está numa etapa anterior, a solução mais ampla, que é na prevenção. Como nós conseguimos fazer com que uma família que tem comportamentos que geram situações de risco para a criança deixe de ter esses comportamentos, que são fatores de risco, e passe a ser o que deve ser uma família, um lugar de proteção das crianças. Na medida em que a família ela passa a ser um ambiente com relações que cuidam das crianças de maneira adequada, essa criança ela deixa de estar no ambiente de risco e passa a estar no ambiente protegido. O que a gente diz é que na família não tem meio termo. Ou você vai ter um espaço de proteção, de cuidado e de desenvolvimento integral, ou você vai ter um lugar de risco, onde infelizmente podem acontecer violações de direitos como essa. Quando a gente fala em apoiar o desenvolvimento da parentalidade, nós estamos falando em ajudar a fazer com que mães, pais e demais cuidadores das crianças, as pessoas que têm responsabilidade de cuidado pelas crianças, tenham condições, capacidade de exercer esse cuidado da maneira mais adequada possível. Por exemplo, sem o uso de estratégias violentas para a educação, não é? De formas que, infelizmente, ainda estão disseminadas no país. O uso de estratégias violentas que geram problemas para crianças
e muitas vezes estão associadas a episódios de violência doméstica mais graves. Na medida em que nós ensinamos essas famílias, e temos condição de fazer isso, a ajudar essas famílias a terem estratégias educativas mais adequadas, ajudar a reduzir os conflitos familiares, ajudar a transformar comportamentos que podem gerar risco para a integridade das crianças, como, por exemplo, o consumo abusivo de álcool ou outras drogas, nós vamos ajudar a transformar aquele ambiente e ajudar aquelas pessoas a assumirem essa responsabilidade de cuidado de maneira mais adequada. E a verdade é que a ciência é uma grande aliada. Existem várias iniciativas realizadas em diversos países para apoiar as famílias e melhorar o comportamento das famílias com relação às crianças. Várias dessas iniciativas funcionam. No Brasil, inclusive, um lugar de destaque na pesquisa sobre esse assunto é a USP Ribeirão Preto, que trouxe um programa americano de apoio à parentalidade, né, para famílias com crianças de 0 a 8 anos, que tem resultados extraordinários, transforma o comportamento das famílias. Aquelas famílias deixam de ser um ambiente violento. É possível fazer isso. Esses programas estão recomendados pela Unicef para serem aplicados em larga escala pelos países. Por quê? Em primeiro lugar, vários deles têm comprovação garantida, avaliada cientificamente, e depois são de muito baixo custo. Para nós fazermos com que todas as famílias tenham acesso a programas desse tipo, a iniciativas desse tipo, custa o equivalente a uma campanha de vacinação. A gente brinca que mas essa é a comparação, que é o preço do Zé Gotinha. É possível, a sociedade tem condições de fazer, mas para isso precisa entender que o problema é grave e que as soluções estão colocadas. E a partir daí mobilizar tanto a sociedade civil organizada quanto governos para adotar soluções cabíveis, porque nós precisamos prevenir esse problema. Depois que a denúncia acontece, o problema já aconteceu, é necessário remediar, mas a prevenção sempre é a estratégia mais eficaz e mais barata. E é disso que a gente fala quando fala em apoio à parentalidade. Rodolfo, e por último, tem também um seminário que deve ser realizado no dia 19 de junho lá na Câmara dos Deputados, é isso? Exatamente. A Câmara dos Deputados está organizando um seminário, chama Parentalidade e Cuidado, com o objetivo de trazer essa discussão, entender esses problemas e, sobretudo, debater soluções. A Câmara dos Deputados é um lugar especial para isso, porque os legisladores têm condição de decidir sobre o orçamento público, têm condição de influenciar nas decisões do governo, e isso é parte de um esforço de fazer com que esses problemas sejam mais conhecidos e que nós consigamos construir as soluções que realmente funcionem para melhorar a vida das famílias. O evento ele começa às 9 horas da manhã e é transmitido ao vivo pelo YouTube oficial da Câmara dos Deputados. Eu conversei então com o Rodolfo Canônico, que é diretor da ONG, que trabalha pelo fortalecimento das famílias brasileiras. Muito obrigada pela sua participação e um bom dia para você, um bom final de semana. Muito obrigado para vocês também.